princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que te testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Graça e verdade, ele era cheio. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós também da sua plenitude. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Para aquele que não entendeu até agora, João veio antes de Jesus, é explicado nos outros evangelhos, e ele nasceu alguns meses antes, e ele morava no deserto pregando com roupas bem não convencionais, pelo de camelo tricotado ali, só comia gafanhoto e mel. E ele foi reconhecido como Messias, mas ele disse que não era, quando os sacerdotes e levitas, que são classes da religião judaica, nessa questão mais religiosa, e eles foram perguntar para João se ele era o Messias, e ele disse que não era, mas aquele que ia depois dele, que vinha depois dele, era maior e veio antes dele. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso aqui. João testificou e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, Jesus vem depois dele, mas ele é antes do que qualquer outra coisa. Ele foi o princípio da criação. Antes que houvesse universo, houvesse mal, houvesse árvore da vida, houvesse céus, terra, Jesus já existia antes de tudo isso. E João teve uma visão onde ele entendeu que era Jesus.
e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Para quem não conhece o Moisés, parece que foi quem inspirou boa parte do Gênesis, do Êxodo, do Deuteronômio e Levítico, se eu não me engano. E aí ele trouxe a lei dos anjos quando ele subiu no monte e viu a sarça pegando fogo, que era a presença de Jesus Cristo, ou o Espírito de Deus, que nunca foi visto, mas aquele que veio do Pai, do seio do coração, as emoções, a mente e as atitudes coerentes com o Pai. Jesus Cristo trouxe o que é adorar o Pai. Em graça e verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus, a gente já leu essa parte, né? Disseram-lhe depois, perguntaram se ele era um Elias, uma reencarnação. Ele disse que não era. És tu Elias? No caso, não reencarnação, porque Elias, ele não morreu, ele foi um profeta que viveu no tempo dos reis de Israel e foi arrebatado ainda em vida para os céus, ou seja, foi tirado da terra e levado para os céus numa nave com cavalos voadores de fogo, anjos em carroças, no formato de cavalo talvez. A gente vai entender mais sobre esses anjos com cabeça de animais, símbolos de animais em Apocalipse. E chega lá. Disseram, pois, quem é? Damos resposta daquele que... Quem és? Para que demos resposta para aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse João Batista: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Os fariseus, diferente dos saduceus, acreditavam no mundo espiritual, acreditavam em ressurreição e acreditavam em anjos. Já os saduceus não, eles eram materialistas, parecido com a maioria dos maçons, né? E perguntaram-lhe e disseram-lhe, porque, no caso, não vou retirar o que disse, porque, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Agora vocês estão entendendo tudo, né? Do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou o batizar com água, esse me disse,
sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, com E maiúsculo e S maiúsculo. Não é início de frase e nem nome próprio, ou energia suprema, o Senhor e os senhores. S maiúsculo, Senhor, que é o Senhor, né? E os senhores menores, que são os senhores humanos, anjos caídos, esse tipo de coisa. Eu o vi e testificando, e teve uma visão, né? E tenho testificado que este é o Filho de Deus. Deus, em Deus dos deuses, Deus maiúsculo e Filho. Existe Filho, e não sei como o que significa um pronome, né, ou algo do tipo, um adjetivo, Filho de Deus, F maiúsculo. Esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos estavam ali também. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava. E ficaram ali com ele aquele dia. E era já quase hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Pedro, vocês já vão conhecer. Este achou primeiro a Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando ele para Jesus, disse: Não. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou lasquinha de pedra. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achando a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa vindo de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa vindo do Nordeste? Pode vir alguma coisa boa vindo da favela? E disse-lhe: Havemos achado aquele de que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, de quem não há dolo. Talvez um erro, é aquela questão doloso, né? De há intenção de alguma coisa, não há um erro intencionado. E disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Ele devia estar bem longe, bem escondido, né? Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, casamento, em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Devia ser um casamento de algum parente importante. E faltar vinho naquela época era uma ofensa, um casamento que durava semanas, né? Ao terceiro dia. Estava ali postas 6 talhas de pedra, manilas, ou caixas d'água, né? Para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Antigamente, a medida de cereais ou líquidos equivalente a 2 canadas ou 48 quadrilhos no sistema métrico decimal corresponde a 25 litros. 2 ou 3, então eram 75 litros cada um. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram o sommelier, talvez, o organizador da festa. E logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes de onde tinha tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior. No caso, quando está bêbado, né? Já serve um de menor qualidade. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Transformar água em vinho. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. E tendo feito uma azorrague de cordéis, e lançou fora todos do templo, também os bois e ovelhas,
e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse-lhe os que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai uma casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Caraca, deixa eu só pesquisar aqui uma referência visual. Porque para tirar bandido de morro é sacanagem, não é com flores. Um azorrague de cordéis aí já contra pessoas com espadas. Templo. Na parte que ele destrói tudo no templo. Vendedores. Os mercadores do templo. Tô pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia, não. Muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? Muita gente, hein? Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! Meretriz é prostituta, hein? Buscamos sacrifícios por mim, disse o Senhor! Já basta de tributos em vão! Maluco, pessoal do céu. Casa de orações! É uma fraude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em confins de ladrões! Alucinou, será, pro pessoal aí do algoritmo, né? Ficou fora de si. Discurso de ódio contra os mercadores, né? E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora todos do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disseram os que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai uma casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás esse em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus
não confiava neles, porque conhecia a todos, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Caraca, o que ele vê em você? Ele sabe, não precisa perguntar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foram ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e lhes disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. D maiúsculo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo. Quando diz na verdade, eu já ouvi que é para dar muita ênfase para o que vai ser dito. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Batismo, já se batizou? E do Espírito, batismo da água e do Espírito. Água minúsculo, se fosse água maiúsculo talvez, vamos ver se a gente acha depois. E Espírito maiúsculo, batizado, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, maiúsculo, é Espírito, minúsculo. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E respondeu Jesus e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, F maiúsculo, Filho do Homem, minúsculo, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa serpente, muitos hebreus estavam morrendo no êxodo que aconteceu do Egito, e aconteceu que diminuiu um pouco a música. E aconteceu que o pessoal estava morrendo de picadas de cobras pelo pecado do povo, estava blasfemando muito. E o que era para demorar 40 dias, estava demorando 40 anos de dureza do coração das pessoas. Tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam o que Deus falava audivelmente. E não criam. E aí, eles estavam acostumados com o paganismo do Egito. Precisavam de uma imagem para idolatrar. E Deus
muita luta, decidiu se compadecer dessas pessoas e pediu para Moisés construir uma serpente de bronze, e todo que olhasse para aquela serpente seria salvo do veneno. E para fazer uma analogia com o veneno do pecado, para aquele povo de coração duro, Deus se compadeceu para mostrar que, de uma forma simbólica, dá para se compreender o amor de Jesus pelo homem para livrá-lo do pecado, sendo levantado do madeiro para redenção do homem, para abrir o caminho de volta para Deus, sendo Ele o caminho e a verdade, segundo aquilo que a gente viu até agora. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no caso, aqui está referente ao que aconteceu no Gênesis, que fala sobre comendo do fruto, morrendo, morrerás. Ou seja, a pessoa morre e depois de morrer ela não nasce de novo ou ressuscita dos mortos. Mas aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez esse seja o único, né? Como está bem enfatizado aqui. O único Filho unigênito que Ele ama, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E deu para a morte, para ser assassinado, para ser crucificado. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas tem muitas pessoas que preferem não ser salvas. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Só uma pausa. No caso, essa questão de todo aquele que faz o mal, se ele se arrepender de seus pecados, rasgar suas vestes como ato de humilhação e orar e jejuar e pedir misericórdia para Deus, esse pode receber o perdão de Jesus e vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas que fosse o sacrifício para a salvação do mundo. Um presente de Deus, de graça, não se compra com dinheiro, nem com trilhões de dólares, quadrilhões, não se compra.
pode ter certeza. Depois disso, Jesus, com os seus discípulos, foi para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os seus discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz de seu esposo. Do esposo, quer dizer. Assim, pois, já é este meu gozo, e este está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, e isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus, maiúsculo, é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, mas de forma transbordante, recalcada, sacudida e transbordante, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas o entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João falou isso. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo Jesus não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. João, que passou 33 anos no deserto, seguiu o processo ali dia após dia, sem ir para festa, sem beber bebida alcoólica, só na força de vontade. Jesus chama o cara só: me segue, ei, me segue. E o pessoal batiza mais gente que João. Já pensou nisso? O que seria você na internet? E tem pessoas aí que estão há muito tempo, Flávio Augusto, Pablo Massal, esse tipo de gente, e você chegar e batizar muito mais pessoas sendo escolhido por Jesus, dizendo: ei, vem, me segue. Sentiu? Me segue. Batiza com água, vem, batizado, e é batizado com o Espírito Santo. A gente vai entender isso mais ao longo do Novo Testamento e até voltando os outros anteriores, que é Mateus, Marcos, João e Lucas, ou Lucas e João. Estava ali, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia.
e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar. Nessa época existe uma divisão muito grande entre esses dois povos, se não me engano é islâmicos, judeus, esse tipo de coisa, esse tipo de treta, e o pessoal era chamado de cachorro, né, pelos outros. E aí, ô cachorro, um sub-humano, uma sub-raça, precisa de cota, precisa de ajuda, que é coitadinho, que era Samaria, comparada a Israel. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. E Jacó tinha dado ao seu filho José do Egito. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem sabe aí ter muita curtida, muito engajamento, eu leia voltando também o Novo Testamento todo e volta lá para José, desde do Abraão saindo da Babilônia, de Ur dos Caldeus, a guerra dos reis, a Abraão, Isaac, Jacó, e aí divide as 12 tribos, que é os 12 irmãos, aí os caras jogam José no buraco, que é os 12 filhos de Jacó, e virou Israel, tanto que Israel é por causa do Jacó, certo? Tanto que aquele monte lá onde é o Monte de Salomão, né, o Domo da Rocha, é a pedra onde o Isaac ia matar o seu filho, no caso o Abraão, foi pedido sacrifício porque ele idolatrava o filho dele. Demorou muito tempo e o cara se apegou, esqueceu de Deus, sendo que Deus tirou ele da terra dos anjos caídos, onde toda a tecnologia que a gente tem é binária. Lá na época era 60 dígitos. Era uma tecnologia onde tudo que a gente herdou vem desse povo. E talvez a gente tenha resquícios do que era realmente esse mundo antigo. Assim como no sonho de Daniel, que era a cabeça de ouro. E depois veio se eu não me engano, era a Babilônia, cabeça de ouro. E aí vai diminuindo as eras, a qualidade do metal, o homem, a qualidade de vida do homem, a longevidade. E aí Medo-Pérsia, e logo em seguida, se eu não me engano, vamos pesquisar aqui. A estátua Daniel, que foi um dos homens mais sábios da Babilônia, e era hebreu, da descendência de Abraão. E as 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, vem desse cara que saiu dessa cidade aqui, ó, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e o barro misturado com ferro. E a gente... vou mostrar aqui. Aqui, ó. Tô vendo aqui só na minha telinha. É tudo para desviar o foco da pessoa. É propaganda, é arma, é doideira. Aqui, ó. Dá pra ver aí, né? Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e dedos. Inclusive, esse sonho, o rei da Babilônia mandou matar todos os cientistas, magos, todos os sábios, para que eles revelassem um sonho que ele nem mesmo contou. Aí o pessoal que era espertinho disse: conta o sonho que a gente... Aí ele disse: jamais, porque esse sonho me atormentou, e se eu contar, vocês são espertos e vão querer me enrolar contando qualquer significado para eu esquecer. Mas não, vou mandar matar vocês se vocês não vierem com a resposta. E aí o Daniel, sabendo disso, e todo na lista, foi lá e teve o sonho, e foi lá e contou para esse cara. A gente vai pausar muito aqui o Evangelho de João, mas nesse sonho ele contou e disse
você teve um sonho onde tinha uma estátua grande, bonita sua, e tinha uma cabeça de ouro, e um peito de prata, e uma cintura de bronze, e uma perna de ferro, e um pé de barro misturado com ferro. Esses são os reinos. Tu é o rei que vive o reino de ouro. E logo depois de ti virão reinos inferiores aos teus, mas que te derrotarão. E vai ter a canela de ferro que, no caso, são eras, né? E, no caso, vem uma pedra rolada dos céus, que não é cortada pelas mãos humanas. E ela meio que desce dos céus e atinge a estátua pelo pé. Para quem sabe aqui, ó, é a nossa era. Pérsia, 10 dedos, ó. Roma, e Roma ainda existe, e a gente está no último, barro misturado com ferro. Transhumanismo, pessoas se unindo com máquinas e perdendo talvez a salvação, porque a pedra que vem do céu, que é Jesus, ele derruba a estátua pelo pé e ela cai e é transformada em pó. O fim de todas as eras. E aí a pedra ela começa a crescer, crescer e crescer até os confins da terra. O reino de Cristo, tá? Voltando aqui, sendo que pode estar até associado com longevidade. Sangue azul é prata, né? No lugar de ferro, ferro oxida, ocorre a oxidação do ferro, o sangue fica vermelho. Quem ingere muito ouro coloidal, o sangue deve ficar dourado, né? E o pessoal antigo tem essa aí de ver sangue dourado, né? De coisa. Vamos voltar aqui o Evangelho de João. Era vida, no caso, Jacó, certo? Para quem não entendeu. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, dai-me. Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Você que está depressivo, precisando de água de vida. Você que está pensando em... você que não tem prazer em viver. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E dele brotará uma fonte de água viva. Tomou, virou uma fonte. Transborda água viva. Talvez isso que eu estou fazendo agora, né? Primeiro vídeo fazendo isso. Jesus respondeu.
É isso. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Muita chuva, hein? Eu vou só terminar de ler aqui. Ou melhor, depois eu completo. A internet pode cair a qualquer hora, a energia, é melhor salvar o vídeo para postar. E é o primeiro vídeo aí, se gostou, dá um like, dá um joinha, comenta o que você acha. Se quiser que eu comente mais, minha perspectiva sobre, tá? Vamos espalhar mesmo a mensagem de Deus na Terra.